Alô, alô, pessoal, mais uma edição do Bem Bolado com HG e ainda no bojo dessa questão envolvendo atletas, e hoje recebemos uma informação de que eles fizeram algumas abordagens, a quadrilha, de repente fez alguma abordagem com árbitros e tal, aí eu fui atrás de árbitros, de dois árbitros, um CBF FIFA, outro só CBF, para saber o que anda acontecendo, como o quadro de arbitragem da CBF está lidando com os árbitros, sejam eles da elite ou não. Recebi uma informação e recebi também um print de uma conversa muito interessante e recados muito importantes do Wilson Luiz Seneme para o quadro de arbitragem. Sendo assim, entendo que você precisa ficar ligado, que a gente vai falar disso nesta edição que está no ar a partir de agora. E a gente continua falando desse escândalo envolvendo jogadores e quadrilhas que fraudam o sistema de apostas aqui no Brasil. Essa lista só aumenta de jogadores citados ou investigados, né? Por enquanto, ninguém foi condenado, ou pelo menos até o momento não, pode acontecer, e acho até que, caso as provas sejam robustas, eu acho que a punição precisa necessariamente ser exemplar. Não é multazinha e banir do futebol, não. É cadeia. Tem que ser assim para servir de exemplo. Porque o esporte, nós estamos aqui e a gente lida com isso na Itatiaia, lá na Band. O esporte é modelo faz parte da formação, faz parte da educação, né? O esporte, ele une. O esporte, ele meio que nivela classes sociais, né? Pelo menos une essas pessoas. O esporte é exemplo de superação para muita gente, etc. e tal. E essas quadrilhas usam de tudo isso e fraudam o sistema, inclusive colocando ou convidando atletas e tal. Mas para só nos atletas. Vocês se lembram que no Bem Bolado anterior eu disse aqui, é necessário também que essa investigação se estenda a todas as pessoas ligadas ao futebol. A todas as pessoas ligadas ao futebol. Tudo que circunda a modalidade é necessário. Aliás, o esporte em geral, porque nos sites não é só futebol, né? Então, é importante que todas as pessoas realmente sejam investigadas. Por que eu disse isso? Porque nós recebemos uma informação de que alguns clubes, eu não falei que dessa lista de alguns clubes estão Cruzeiro, Atlético, Flamengo, Palmeiras, o que eu recebi de informação, o Thiago Reis trouxe essa informação e depois eu também recebi, de que alguns clubes receberam informação de que árbitros teriam sido abordados pelas quadrilhas. E aí eu fui atrás de dois árbitros, um árbitro CBF e um FIFA-CBF ou CBF-FIFA. E o que eu ouvi deles? De um deles, Everton, dificilmente essas quadrilhas vão procurar árbitros de elite. E quem me disse isso foi um árbitro CBF-FIFA. Dificilmente eles vão procurar árbitros da elite. Eles vão procurar árbitros periféricos. Eles devem ou podem procurar, devem não, podem procurar de repente, árbitros periféricos, né? Aí eu pensei, caramba, quando ele disse que, bom, eles não procurariam os de elite, mas de repente poderiam procurar árbitros periféricos, porque é mais fácil, de repente, de fazer um bem bolado, fiquei com isso na cabeça, aí eu fui atrás de um outro árbitro e falei, como tem sido o papel do representante da arbitragem com vocês diante de tudo isso que está acontecendo? E aí eu recebi um print do que eles estão recebendo nos grupos de WhatsApp do Wilson Luiz Seneme. E o que diz isso, esse recado? Tá aqui, ó. Reforçamos que todos os contatos relacionados aos jogos que você está designado, feito por pessoas estranhas ou conhecidas, devem ser comunicados imediatamente à CA-CBF, que é o quadro de arbitragem da CBF. Muito cuidado com esses contatos. É um assunto extremamente sério e deve ser informado para evitar problemas para todos vocês. Abraços, Wilson Luiz Seneme, presidente da Comissão de Árbitros. Isso aqui é um bom sinal de que o quadro da CBF está engajado em, de repente,
procurar chamar a atenção dos árbitros, mas isso não pode ficar só na elite. Não pode. Esse recado tem que chegar, inclusive. Você se lembra que no início aqui eu disse que um árbitro do CBF FIFA me disse, olha, de repente eles podem procurar lá os árbitros periféricos e tal, que apitam as séries menos favorecidas, que aparecem menos e tal, porque as quadrilhas, elas são bandidos profissionais e eles tentam fraudar em todas as suas pontas, sabe? Então, quando a gente recebeu a informação de que alguns clubes já sabiam, eu tentei levantar quais clubes e dirigentes, mas agora ninguém quer falar porque a coisa ainda não explodiu, né? Então, estou falando voltada para isso que eu acabei de dizer aqui, de que alguns poderiam ter sido avisados, também de uma proposta, de propostas feitas a alguns árbitros e tal. Então, a grande questão é que esse recado do CNM precisa chegar a todo o quadro. E não adianta. A punição a todos os envolvidos com essas quadrilhas não tem outra situação senão uma punição extremamente severa. Porque eles fraudam, e fraudam muito pesado, o sentido maior do esporte, que é uma disputa limpa, honesta, e do lado de cá tem muita gente que lida e que indiretamente também ganha com um negócio limpo, decente. Então, a punição de qualquer envolvido precisa ser severa e sem dosinha com esse ou com aquele. Se envolveu, teve vantagens, punição severa, não tem outro caminho. Então é isso aí, a gente volta depois, na próxima edição.